Depois de perder o meu marido, pensei que o silêncio seria a minha única companhia. Até o vento me levar a uma casa onde um menino surdo me ensinou a escutar de novo. Eu só queria um trabalho simples, mas encontrei algo que mudou tudo. Uma nova forma de amor, dita apenas pelo vento. O vento sempre foi a única coisa que nunca me abandonou. Mesmo quando a solidão tomou conta da minha casa, mesmo quando o eco da voz do meu marido se perdeu entre as paredes vazias, o vento continuava aqui, fiel, curioso, teimoso. Às vezes soprava como quem queria consolar-me. Outras, batia nas janelas com força, como se quisesse acordar-me da apatia. Foram 6 anos a cuidar de um corpo que já não respondia. Dele, Antônio, o meu companheiro de meia-vida, partira devagar, em silêncio, preso a uma cama onde o tempo não passava, só se acumulava. Cuidar dele era o que me restava, o meu ofício, o meu sentido. Quando o vento entrava pelas frestas, eu imaginava que era a respiração dele, vindo de longe. Mas no dia em que o médico pousou a mão no meu ombro e disse: "Está feito, Maria", o vento parou. Ficou tudo suspenso. O relógio, o ar, o som. Até o coração hesitou. Nos dias seguintes a caça tornou-se um espelho do vazio. As cadeiras já não tinham dono. O pão endurecia, e a minha voz ecoava como uma estranha. Havia silêncio, mas não aquele silêncio bom, que abraça menos era o outro, o que pesa. Passei a falar sozinha, talvez para provar a mim mesma que ainda estava viva. E o vento voltou, de mansinho. Entrava pela janela da cozinha e levantava as cortinas, como se dissesse: "Anda, Maria, ainda há mais". Foi numa dessas manhãs, enquanto varria o chão sem propósito, que eu vi baterem à porta. Era a vizinha, a Rosa. "Maria, chegou uma carta para ti", disse ela, estendendo um envelope amarelado. Veio do Porto. Não conhecia ninguém no Porto. O nome, no remetente, era Beatriz Moura. Abri devagar, com as mãos a tremer. M, a senhora Maria do Carmo. Recebi a recomendação do padre Joaquim. Procuro uma senhora de confiança para cuidar da casa e do jardim da minha quinta. Fica numa aldeia próxima de Viseu. Trabalho simples, mas exige dedicação. Se estiver interessada, venha conhecer-nos. Com estima, Beatriz Moura. Dobrei a carta, sentei-me à mesa e deixei que o vento a empurrasse ligeiramente. Parecia um sinal. Olhei para o retrato de Antônio na parede e murmurei: "Se calhar é a altura de ir". 2 dias depois, meti as poucas roupas que me restavam num saco de pano e fechei a porta da casa onde vivi 30 anos. Chorei. As lágrimas tinham-se esgotado há muito tempo. O caminho até a aldeia era longo e sinuoso. O autocarro passava apenas uma vez por dia, e cada curva parecia levar-me mais longe daquilo que fui. Cheguei à Quinta das Fontes Velhas ao fim da tarde. O sol já se escondia, e o vento soprava baixo, arrastando folhas e memórias. A primeira coisa que vi foi o portão de ferro, enferrujado, meio aberto, e uma casa branca, grande, mas cansada. As paredes tinham manchas de tempo, as janelas pareciam olhos antigos a observar-me, e mesmo assim, havia beleza ali, uma beleza cansada, mas viva. Quando toquei a campainha, demorou até alguém abrir. A porta rangeu, e uma mulher alta, de cabelo grisalho e olhar firme, apareceu. "A senhora deve ser a Maria do Carmo", disse ela, sem sorrir, mas com uma voz que não precisava de gestos para ser acolhedora. "Sim, minha senhora. Sou a Beatriz. Entre, por favor". Atravessamos um corredor longo, forrado a retratos e cheiro a madeira antiga. A casa tinha alma, daquelas que nos observam e testam o silêncio. No fim do corredor, uma porta aberta deixava entrar luz menos. E foi aí que o vi pela primeira vez, um rapaz, de uns 10 anos talvez, sentado junto à janela, com um caderno no colo, os olhos fixos no nada, como quem escuta um som que os outros não ouvem. "Este é o Miguel", disse Dona Beatriz. "Boa tarde, Miguel". Nenhuma resposta. Ela pousou a mão no meu ombro e disse baixinho: "Ele não ouve, nem fala, mas entende o vento". Fiquei, sem saber o que responder. Apenas olhei para ele. E ele, por um breve instante, olhou para mim. Havia ali qualquer coisa, menos uma tristeza antiga, uma ternura escondida. Passei a primeira noite num quarto pequeno, junto ao sótão. As paredes cheiravam a cedro e a chuva antiga. O vento entrava por uma fresta e fazia dançar as sombras na parede. Não consegui dormir. O silêncio da casa não era o mesmo da minha,
menos este tinha memória. Parecia que as paredes respiravam. Ao amanhecer, o galo da vizinhança cantou, e eu desci à cozinha. Encontrei Dona Beatriz sentada, já vestida, a tomar café. Dormiu bem? Perguntou. Dormi, o suficiente. Ela assentiu, séria. O Miguel costuma descer mais tarde. Tem os seus ritmos. O jardim é o lugar dele. Se quiser, comece por lá. Saí com o regador e o vento de imediato me envolveu. As árvores pareciam sussurrar, e as flores, embora simples, tinham uma presença viva, quase humana. Enquanto cuidava do jardim, ouvi passos. Era o Miguel? Observava-me de longe, com os olhos semicerrados. Deixei-o estar. Sabia, por instinto, que ele não gostava de aproximações bruscas. Ao fim de alguns dias, ele começou a seguir-me de longe. Não falava, não sorria, mas estava lá. A cada manhã, aparecia no mesmo sítio, junto ao portão. Comecei a perceber que o silêncio dele não era vazio. Era um idioma. Um dia, enquanto eu varria o chão da varanda, o vento soprou com força, levantando folhas secas e um papel que caiu do bolso de Miguel. Corri atrás do papel e apanhei-o antes que o vento o levasse. Era um desenho. Mostrava uma mulher de cabelo preso, sentada junto a uma janela, e o vento a entrar. Tinha o meu rosto. Olhei para ele, surpresa. Ele desviou o olhar, envergonhado. Aproximei-me, devagar ajorrei-me, e desenhei no ar, com as mãos. Obrigada. Ele fixou-me com olhos muito abertos, e depois fez o mesmo gesto, lento, tímido, mas seguro. Naquele instante, o vento soprou outra vez, e as cortinas da janela agitaram-se, como se a casa respirasse conosco. Foi assim que começou, sem palavras, sem promessas, só o vento como tradutor. Dona Beatriz observava tudo em silêncio. Um dia, ao jantar, comentou: o Miguel nunca respondeu a ninguém antes. Talvez tenha precisado de tempo. Ou talvez tenha reconhecido em si o mesmo tipo de silêncio. Aquela frase ficou comigo. O mesmo tipo de silêncio. Talvez fosse verdade. Ambos carregávamos ausências. Ele, de sons. Eu, de pessoas. Nas semanas seguintes, o vento parecia brincar conosco. Soprava forte quando Miguel estava feliz. Leve quando se afastava. Às vezes à noite o verrou correr pelos corredores, rindo baixinho. Era uma música sem notas, mas cheia de sentido. Certo dia, Dona Beatriz pediu-me para acompanhá-la à cidade. Preciso de medicamentos e de resolver uns assuntos, disse. Miguel, fica. Não te preocupes. Ele confia em ti. Foi a primeira vez que me senti responsável por ele. A manhã estava clara, o vento suave. Miguel estava no jardim, desenhando. Sentei-me ao lado, em silêncio. Ele mostrou-me o desenho, 2 figuras de mãos dadas sob uma oliveira, e o vento em volta. Somos nós? Perguntei, sabendo que ele não me ouviria. Ele acenou com a cabeça. Depois escreveu no caderno: o vento gosta de ti. Sorri. Toquei-lhe no ombro. E naquele toque, senti a vida voltar a pulsar. As horas passaram. O sol começou a descer, e Dona Beatriz ainda não regressara. Miguel dormia na sombra. Fui até ao portão, só para sentir o vento do entardecer. E foi aí que ouvi, não com os ouvidos, mas com o corpo, uma voz leve, sussurrada, que parecia vir do meio das oliveiras. Fica, Maria. O vento ainda tem o que te mostrar. Olhei em volta. Não havia ninguém. Apenas o som do vento e o cheiro da terra quente. Senti um arrepio. Não de medo, de reconhecimento. Voltei para casa e sentei-me junto à janela. Miguel ainda dormia. O vento entrava devagar, movendo-lhe o cabelo. E eu, sem perceber por quê, comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se alguém me tivesse devolvido o direito de sentir. Naquela noite, escrevi no meu caderno: o vento não é vazio, é a voz dos que já partiram, sussurrando que ainda estamos vivos. E dormi pela primeira vez, sem sonhar com o silêncio. O portão da Quinta das Fontes Velhas era de ferro antigo, coberto de musgo e histórias. Quando o empurrei, ele gemeu como se acordasse de um sono longo. Do outro lado, um caminho de pedra conduzia até a casa principal, menos branca, imponente, com janelas altas e telhado vermelho. As videiras,
nuas pelo inverno, desenhavam linhas retorcidas sob o céu cinzento. A senhora que me recebeu chamava-se Dona Beatriz, devia ter uns 70 anos, mas andava direita, com um passo firme e um olhar que misturava autoridade e ternura. Entre, minha filha. A casa é grande, mas falta-lhe calor. Seguia o chão de madeira, rangia a cada passo, e o ar cheirava a cera e a lembranças antigas. Na cozinha, uma chaleira fervia ao lume. Ela serviu-me um chá. Sente-se, disse. Faz-me lembrar alguém. Alguém? Bom, espero. Alguém verdadeiro, respondeu ela sorrindo. Contou-me que é a quinta fora da família dela durante gerações, mas agora só restavam ela e o neto, Miguel, um rapaz de 10 anos. Vive comigo desde que os pais morreram. Há 3 anos. Disse. Não fala desde então. N. Ou fala? Não, minha filha. Ficou mudo de susto. O silêncio entre nós ficou mais pesado. Dona Beatriz suspirou. O médico diz que não há nada de errado com ele. Pelo menos, nada que se veja. Mas o que se passa no coração, ninguém cura. Olhei para ela e senti uma pontada no peito. Eu também perdi gente, senhora. Às vezes, o que mais dói não é o que morre, é o que fica calado. Ela pousou a chávena e ficou a olhar-me, como se as minhas palavras lhe tivessem revelado algo. Fique conosco, disse. Disse. Não só para limpar ou cozinhar. Fique. Para devolver um pouco de voz a esta casa. A minha nova rotina começou na manhã seguinte. O vento soprava forte, mas o sol tentava romper as nuvens. Preparei o pequeno almoço cedo, pão, leite e compota de ameixa menos, e fui deixá-lo na mesa da cozinha. Miguel já lá estava, sentado, imóvel, a olhar pela janela. Era um menino bonito, de cabelos castanhos e olhos muito escuros, quase tristes. Cumprimentei-o. Bom dia, Miguel. Dormiste bem? Nada. Nenhuma reação. Ele continuava a olhar lá para fora, para as árvores que se dobravam com o vento. Sentei-me ao lado dele. Sabes, o vento fala. Só precisamos aprender a escutá-lo. Ele virou o rosto lentamente, e por um instante, os olhos dele encontraram os meus. Não disse nada, mas naquele olhar havia algo menos curiosidade. Talvez uma centelha de confiança. Os dias foram passando. A quinta tinha um ritmo próprio, o barulho distante das oliveiras, o ranger das portas, o som dos passos de Dona Beatriz pelo corredor. E sempre, o silêncio. Um silêncio que parecia vivo. Miguel sagoia-me por todo lado. Não falava, mas observava. Quando varria o alpendre, ele sentava-se no degrau. Quando lavava a roupa, ele ficava a ver a espuma dançar no tanque. Comecei a falar com ele como se falasse com o vento, sem esperar resposta. Mas acreditando que alguém, algures, ouvia. Sabes, Miguel? Às vezes o silêncio é como a terra. Precisamos mexer abrir espaço para o ar entrar. Ele inclinava a cabeça, e os olhos brilhavam, como se entendesse. Uma tarde, enquanto varria o pátio, vi-o a desenhar no chão com um pau. Aproximei-me devagar. Desenhava uma árvore, o tronco torto, os ramos largos, e no meio das raízes, um pequeno coração. Ajoelhei-me ao lado dele. É bonita? É? A árvore do quê? Ele olhou para mim, hesitou, e depois apontou para o peito. Senti um arrepio. O coração dele, então, ainda falava menos. Só precisava de quem o ouvisse. A partir desse dia, comecei a dar-lhe pequenas mensagens escritas em papel. Hoje o vento cheira a pão. Ouviste o rio a rir? Alguns silêncios dizem mais que palavras. Ele guardava todas, e uma manhã encontrei um bilhete em cima da mesa. O vento também fala comigo. Senti as lágrimas subirem, e deixei que caíssem. Com o tempo, a casa mudou. Dona Beatriz sorria mais. Miguel começou a brincar, a correr pelo quintal, a rir, um riso baixo, contido, mas vivo. E eu, sem perceber, voltava a sentir o que há muito não sentia. Pertença, numa tarde fria de fevereiro. Miguel Trumi. Um presente. Era um pequeno ramo de oliveira, amarrado com um fio vermelho. Entregou-mo sem dizer nada. Obrigada, meu querido. É lindo. É lindo. Ele fez um gesto simples. Tocou no coração e depois apontou para mim. Guardei o ramo num copo de vidro, ao lado da janela. O vento fazia-o balançar suavemente, como se o abençoasse. Mas o mundo lá fora não se esquece de nós, só porque o
tentamos esquecer. Um dia, Dona Beatriz recebeu uma carta. Reconheci o selo da cidade. Ela leu em silêncio. E o rosto empalideceu. Está tudo bem, senhora? Perguntei. É o meu advogado. Quer falar comigo sobre o futuro da quinta. Nos dias seguintes percebi que andava preocupada. Falava ao telefone, escrevia, rasgava papéis. Até que uma manhã, chamou-me à sala. Maria, eu não sei quanto tempo me resta. O corpo cansa e o coração. Fez uma pausa menos o coração. Já se habituou a despedir, sei. Tentei confortá-la, mas ela sorriu. Não me assusta a morte. O que me assusta é o que deixo para trás. Olhou para a janela, onde Miguel brincava com um cão. Ele precisa de alguém que saiba ouvir o vento. Fiquei sem palavras. Fico, senhora. Se ele quiser, fico. Ela pousou a mão sobre a minha. O vento trua até nós por uma razão. Não lute contra isso. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada, ouvia o som das árvores lá fora. O vento uivava, e eu sentia que ele me chamava pelo nome. Fechei os olhos e vi o rosto do meu filho, Eduardo. A raiva misturava-se à saudade. Será que ele pensa em mim? Perguntei, ao escuro. O vento respondeu, leve, entre as frestas da janela. Ainda não. Mas um dia vai... E eu acreditei. Na manhã seguinte, Miguel veio até mim, com uma folha e um lápis. Desenhou 2 casas, uma grande, outra pequena. Depois, ligou-as com uma linha sinuosa que parecia vento. Abaixo, escreveu uma única palavra, juntas. Olhei-o e sorri. Sim, Miguel, agora estamos juntos. Ele encostou-se ao meu braço e pela primeira vez falou. Foi um sussurro quase imperceptível, rouco, tímido. Mãe. O som atravessou-me como uma luz. Não porque me chamasse mãe, mas porque o silêncio, finalmente, se partiu. Naquela noite, quando o vento voltou a soprar, senti que ele trazia algo novo. Esperança. Sentamei à varanda, olhei o céu e agradeci. Não a Deus, nem ao destino, mas à vida, que mesmo tardia, ainda sabia recomeçar. Talvez seja isso o que o vento tenta dizer. Pensei, que nenhum adeus é o fim, apenas o começo de outro caminho. E deixei que ele levasse as minhas palavras, como se as fosse entregar onde ainda havia dor. Talvez a cidade, talvez ao coração de um filho que, um dia, aprenderia a escutar. Quando o inverno começou a ceder e as manhãs deixaram de doer nos ossos, percebi que a quinta das Fontes Velhas tinha uma forma própria de respirar. As paredes rangiam com o vento, as janelas deixavam entrar o cheiro da terra molhada, e as oliveiras lá fora moviam-se, como quem reza. Era uma casa viva, menos cheia de ausências, mas ainda assim viva. Eu tinha encontrado o meu lugar. Acordava cedo, antes mesmo do sino da aldeia. Acendia o lume, aquecia o pão e deixava o café a ferver. Depois, ia até a janela, e ficava ali, por uns minutos, a ver o dia nascer. Era o meu ritual. Conversar com o vento antes de falar com gente. Dona Beatriz dizia sempre que a casa tinha alma, e eu acreditava. Cada divisão tinha um som diferente. O eco na escada, o suspiro no corredor, o estalar da lenha na sala, mas o que mais me impressionava era o silêncio. Não aquele vazio frio, mas um silêncio denso, cheio de presença. Um silêncio que parecia ouvir de volta. Miguel passava a maior parte do tempo perto de mim. Nunca disse nada, mas os olhos falavam mais do que muitas bocas. Tinha o olhar dos que viram demais. Uma mistura de medo e curiosidade, de inocência partida. Quando eu lhe sorria, ele respondia com aquele maio sorriso tímido, como se o gesto fosse um segredo entre nós. As manhãs eram calmas e as tardes cheias de pequenos milagres. Começamos a ter uma rotina. Ele ajudava-me a apanhar lenha, a dar milho às galinhas, a pendurar a roupa. Tudo em silêncio, mas com harmonia. A certa altura, percebi que ele se movia de acordo com o meu ritmo, como se aprendesse o som da minha respiração. Um dia, estávamos no pátio, a estender roupa. O vento soprava com força, e um lençol escapou-se-me das mãos. Miguel correu atrás dele e agaroou antes que o vento o levasse. Riu pela primeira vez. Foi um riso baixo, curto, mas verdadeiro. O som atravessou o pátio como um raio de sol. A romper nuvens, fiquei parada com as lágrimas a ameaçar. Isso, disse-lhe baixinho, guarda esse som. Ele vale mais do que tudo.
Desde esse dia, o silêncio da casa começou a mudar. Não desapareceu, mas já não era o mesmo. Tornou-se um silêncio que respirava esperança. Dona Beatriz observava-nas com ternura. Há anos que esta casa não tinha riso, disse-me uma tarde. Riso dele cura. Cura a senhora também menos, respondeu ela. E tinha razão. A Quinta precisava de nós dois, cada um à sua maneira. Ela dava o corpo e o tempo. Eu, as mãos e a paciência. E ele, a promessa do que ainda podia ser salvo. O vento parecia saber disso, porque muitas vezes soprava suave, como quem abençoa. Numa manhã de março, Miguel trouxe um pedaço de papel. Estava dobrado, gasto. Abri devagar. Era um desenho, mostrava uma mulher de cabelos compridos, um rapaz pequeno e uma árvore ao meio. A mulher segurava o rapaz pela mão. Acima deles, linhas onduladas. Talvez vento, talvez alma. Olhei-o, emocionada. Somos nós? Perguntei. Ele fez que sim. Guardei o papel no bolso do avental. Naquele instante, percebi que ele me via como mais do que uma criada. Eu era a presença que faltava, o som que o silêncio dele esperava ouvir. Os dias tornaram-se mais leves. Com o início da primavera, o cheiro das flores invadia tudo. As galinhas punham ovos quase todos os dias. E o cão, velho e preguiçoso, dormia ao sol como se nada mais importasse. Mas o que mais me tocava eram as tardes de Miguel. Ele ficava no alpendre, a desenhar. Desenhava árvores, pássaros, rios, tudo o que se mexia, menos gente. Uma vez, perguntei-lhe por quê. Ele escreveu num papel, as pessoas param. Fiquei sem resposta. A lucidez das crianças tem uma força que os adultos já esqueceram. Uma noite, chovia forte. O vento batia nas janelas, e eu estava na cozinha a preparar sopa. Miguel apareceu, encolhido no pijama, com medo. Sentei-o ao meu lado. O vento não quer mal, Miguel. Ele fala alto, mas só quer ser ouvido. Ele tremia, peguei-lhe na mão. Fecha os olhos. Ouve comigo. Ficamos ali, em silêncio. O vento gemia, as árvores batiam umas nas outras, e o lume estalava. De repente, ele encostou a cabeça ao meu ombro. E, nesse instante, percebi que o medo dele era o mesmo que o meu. O medo de ficar sozinhos para sempre. Nos dias seguintes, o tempo melhorou, e o riso dele voltou. Dona Beatriz começou a sair mais para o jardim, e eu, pouco a pouco, comecei a sentir que aquele lugar era mais do que um refúgio. Era um novo lar, mas algo dentro de mim ainda doía. À noite, quando todos dormiam, sentava-me à janela do quarto e olhava ao escuro. O vento soprava, trazendo memórias. O cheiro da casa que deixei, o som distante do meu filho a rir, quando era pequeno. Perguntava-me se ele pensava em mim. Depois, recordava o bilhete de Miguel. O vento também fala comigo. E imaginava que, talvez, em algum momento, o vento passasse pela cidade e levasse até ele um sussurro meu. Um domingo de manhã, Dona Beatriz chamou-me à sala. Estava pálida, cansada. Maria, preciso que faça um favor. Diga, senhora, quero que me prometa que, se eu partir antes do tempo, não deixará o Miguel sozinho. Não diga isso. Ela sorriu. Todos partimos. Minha filha, a diferença é que uns sabem e outros fingem que não sabem. Fiquei em silêncio. Ela segurou a minha mão. Promete? Promete? Prometo. E o vento, lá fora, soprou forte, menos como se selasse o pacto. Nessa tarde, levei Miguel até o rio. Era a primeira vez que ele saía da quinta, sentou-se na margem, atirando pedrinhas. Eu olhava-o e sentia um orgulho estranho, como se fosse meu. Sabes, Miguel, disse, o rio também fala, mas fala baixinho. Só quem tem paciência entende. Ele olhou-me e escreveu. Como o vento. Assenti. Como o vento. E como nós ficamos ali até o sol cair, o céu a pintar-se de rosa e laranja. Naquele fim de tarde tive a certeza, eu e ele éramos dois náufragos, que o destino deixara na mesma margem. E juntos estávamos a aprender a falar de novo, não com palavras, mas com alma. Naquela noite, ao deitar-me, o vento entrou pela janela aberta. Senti o cheiro do rio e da terra molhada. Fechei os olhos, e juro que ouvi duas vozes misturadas, uma feminina, outra infantil. Talvez fosse o vento a repetir o que o coração já sabia.
Não há silêncio que o amor não quebre. Sorri, e dormi pela primeira vez em muito tempo sem o peso do passado. Os dias passaram devagar, como se o tempo ali tivesse outro ritmo. A primavera chegou sem pedir licença, e com ela, o perfume das flores de laranjeira invadiu a quinta. As janelas estavam sempre abertas. O vento trazia notícias da serra, e os pássaros pareciam conversar no telhado. Miguel falava pouco, mas Rá falava. As primeiras palavras saíram com esforço, como se precisassem atravessar uma muralha invisível. Chamou-me Maria num tom quase sussurrado. Depois, água. E semanas mais tarde, mãe. Não sei explicar o que senti. Foi como ouvir o mundo nascer outra vez. Aquele som frágil, nascido do silêncio. Era o maior milagre que eu podia testemunhar. Desde então, ele falava um pouco mais a cada dia. Frases curtas, simples menos, mas cada palavra era uma vitória. Falava comigo, com o cão, até com as galinhas. Dizia bom dia ao vento e boa noite às estrelas. Dona Beatriz observava tudo com um brilho sereno nos olhos. Está a renascer? Disse-a. O menino e a casa. Ela sorria mais, mas eu via o cansaço no rosto dela. A pele tornara-se mais pálida, os passos mais lentos. Às vezes, ficava a olhar o horizonte, como quem se despede do que ainda não partiu. Uma tarde, ao servir-lhe o chá, notei que as mãos dela tremiam. Sente-se bem? Senhora, sinto-me cansada, mas é o cansaço bom. Aquele que vem, de quem já fez o que devia, quer que chame o médico. Não, minha filha. O que ele poderia dizer que o vento já não me disse? Sorri, mas o coração apertou-se. Miguel, alheio à gravidade das coisas, vivia dias de descoberta. Andava sempre descalço, correndo pelo campo, inventando jogos, falando sozinho com as árvores. Gostava de me mostrar o que aprendia. O nome das flores, os ninhos escondidos, o som da água entre as pedras. Havia nele uma pureza que me lembrava o meu filho em tempos antigos, menos antes de o orgulho e a pressa do mundo o afastarem de mim. Certa tarde, estávamos a colher flores silvestres junto ao muro. O sol estava morno, e o vento trazia o cheiro do mato. Miguel parou de repente, olhou para mim e perguntou: por que é que as pessoas vão embora, Maria? Demorei a responder. Às vezes vão porque precisam de encontrar o caminho delas. E voltam? Nem sempre. Ele ficou a pensar. Mas o vento volta sempre. Sorri sim, Miguel. O vento volta sempre. As palavras dele ecoaram em mim durante dias. Talvez fosse isso que eu temia menos, o regresso do vento, com as lembranças que queria esquecer. O passado, às vezes, não precisa bater a porta. Basta um sopro. Nessa noite, sonhei com o meu filho. Ele era pequeno outra vez. Corria pela casa a rir. Depois, parava, olhava para mim e dizia: mãe, o vento fala contigo? Acordei com o coração acelerado. Fui até a janela. Lá fora, a noite estava serena, e o vento soprava leve, quase carinhoso. Pensei em chamá-lo, em sussurrar o nome do meu filho para o vento levar, mas calei-me. Ainda não era tempo. Dona Beatriz começou a faltar aos passeios. Passava mais tempo deitada coberta por mantas finas, o olhar perdido entre o sono e a memória. Miguel sentava-se ao lado dela, em silêncio, como se soubesse o que estava por vir. Um dia, levou-lhe uma flor colhida do campo, uma margarida simples. Ela sorriu, com esforço, e murmurou: é bonita, meu amor, como o sol. Depois olhou para mim. Prometa-me que o deixará ver o sol todos os dias. Maria, mesmo quando estiver nublado. Prometo. Ela apertou a minha mão, com a pouca força que lhe restava. Está a chegar o vento de despedida. Sente, assenti, sem conseguir falar. Na manhã seguinte, o céu amanheceu cinzento. O vento batia forte nas janelas, e as oliveiras curvavam-se, como em lamento. Fui ver Dona Beatriz. Estava calma, serena. Parecia dormir, mas o corpo já não respirava. Miguel estava ao lado dela, de olhos abertos, segurando-lhe a mão fria. Chorava. Limitava-se a olhar, como se o silêncio tivesse voltado para buscar o que era seu. Ajoelhei-me e abracei-o. Ela tá no vento agora, Miguel. Ele encostou-se a mim e murmurou: eu sei. Ele falou comigo. O funeral foi simples, discreto. Poucos vizinhos, algumas flores, e o sino da aldeia a marcar a hora. Miguel ficou o tempo todo calado, de cabeça baixa.
Quando a terra caiu sobre o caixão, o vento soprou forte, espalhando pétalas brancas pelo ar. E ele, num gesto inesperado, estendeu o braço e deixou que o vento lhe tocasse a palma da mão. Ela tá aqui, disse baixinho. Os dias seguintes foram de silêncio pesado. A casa parecia vazia, sem o som dos passos de Dona Beatriz, sem o seu cheiro a lavanda. Durante uma semana, deixei o quarto dela intacto, o copo de água na mesa, o lenço dobrado, o livro aberto na última página. Não tive coragem de arrumar. Miguel começou a ter pesadelos. Acordava à meio da noite a chamar por ela. Eu sentava-me ao lado dele e fazia-lhe festas no cabelo, e dizia: ela não se foi, meu querido, só mudou de lugar. Ele perguntava: está no vento? Está, e ouve-me. Sempre. E ele adormecia outra vez, agarrado à minha mão. Com o passar das semanas, o silêncio foi se tornando menos doloroso. Voltamos à rotina a menos o pão, as galinhas, o jardim, mas havia algo novo em nós dois. Uma aliança feita de perda e ternura. Uma manhã, Miguel apareceu com uma ideia. Quero plantar uma árvore para a avó. Fomos juntos até o campo. Ele escolheu um canto perto do muro, onde o sol batia forte. Plantamos uma oliveira pequena. Escreveu numa pedra: aqui fala o vento da avó. Fiquei ali a olhar, e o vento soprou devagar, movendo as folhas recém-nascidas. Senti que Dona Beatriz sorria em algum lugar. Naquela noite, sentava-me na varanda com uma manta e uma caneca de chá. Miguel dormia. E o cão ressonava aos meus pés. O vento passava leve, quase como uma voz antiga. Fechei os olhos e murmurei: obrigada por me ter trazido até aqui. O vento respondeu com um sussurro suave, tão baixo que mal pude distinguir as palavras. Mas entendi. Ainda não acabou. Abri os olhos e olhei o campo. As oliveiras balançavam sob a lua, e percebi que algo novo se aproximava, menos um destino ainda por escrever. Depois do funeral, o tempo pareceu perder a pressa. Os dias tornaram-se longos, o vento mais calmo, e a casa começou a adaptar-se à ausência de Dona Beatriz. Durante as semanas, andei em silêncio, a cuidar do que restava dela, menos os móveis polidos, os livros, as flores no pátio. Senti que devia preservar tudo como estava. Não por apego, mas por respeito. Era como manter uma oração viva. Miguel, apesar da tristeza, demonstrava uma força que me espantava. As crianças têm uma forma misteriosa de lidar com a dor. Não a escondem, mas também não se afogam nela. Ele chorava pouco, mas às vezes, ao entardecer, subia ao muro e ficava ali, quieto, a olhar o horizonte. Quando lhe perguntava o que fazia, respondia apenas: estou a ouvir o vento da avó. E eu acreditava. A quinta passou a ser nossa. Não oficialmente, menos ainda havia papéis, heranças, advogados, mas no coração já era. As manhãs tinham cheiro de pão fresco e terra molhada. Os galos cantavam antes do sol nascer, e o som do moinho ao longe misturava-se com o churrear dos pardais. Era uma paz que há muito não sentia. O trabalho aumentou, claro. Havia contas para pagar, plantações para manter, reparos a fazer. Mas o cansaço vinha acompanhado de um sentimento novo. Pertença. A cada dia que passava, a quinta parecia aceitar-me mais. Miguel ajudava em tudo. Com o seu jeito curioso e atento, aprendeu a tratar das galinhas, a regar o pomar, a carregar cestos de lenha. Às vezes, falava sozinho, menos com as árvores, com o cão, com o vento. Era o tipo de conversa que não precisava de respostas. Um fim de tarde, enquanto o via correr pelo campo, pensei no meu próprio filho. Eduardo devia ter agora 30 anos. Talvez mais. Casado, quem sabe. A última vez que o vi foi no dia em que ele me disse, com raiva nos olhos: a senhora nunca quis entender-me. Eu quis. Só não soube como o tempo. Esse ladrão, que também é curador, levou as palavras dele, mas deixou o peso. E enquanto via Miguel a rir, senti algo que me rasgou por dentro. Uma mistura de amor e arrependimento. Talvez fosse isso que o destino tentava ensinar-me, menos a amar de novo, mas sem exigir retorno. No início do verão, recebemos uma carta. Vinha da cidade, escrita num papel amarelecido. Abri-a com cuidado. Era do advogado de Dona Beatriz. Informava que ela, testamento, deixava-me a posse da quinta e a tutela legal de Miguel, até ele atingir a maioridade. Fiquei sentada muito tempo a olhar para aquelas palavras. O coração batia devagar, mas firme. O vento entrou pela janela
e fez a carta tremer nas minhas mãos. Era como se a própria Beatriz me dissesse: agora é contigo. Mostrei a carta a Miguel. Ele leu devagar, depois olhou para mim e perguntou: quer dizer que é a nossa casa? Sim, meu querido. É a nossa casa agora. Ele sorriu. Então, o vento quis que ficássemos. Abracei-o e percebi que, pela primeira vez em muitos anos, eu não era hóspede em lado nenhum. Com o tempo, a quinta voltou a encher-se de som. Miguel cantava enquanto regava as plantas, o cão ladrava, e até as galinhas pareciam mais faladoras. À noite, jantávamos juntos, à luz de um candeeiro, e ele pedia-me histórias. Gostava das que tinham finais abertos, onde o herói não era perfeito, mas aprendia a perdoar. Um dia, perguntei-lhe por quê. Ele respondeu: porque o perdão é quando o coração respira. Fiquei em silêncio. Naquela frase simples, estava tudo o que a vida me tentava ensinar há anos. No entanto, havia dias em que a paz era interrompida por uma sensação estranha, menos uma sombra que passava rápido, como lembrança. Às vezes, via um carro desconhecido a subir o caminho de terra. Outras, ouvia passos junto ao portão. Mas quando saía, não havia ninguém. Podia ser apenas o vento, ou o passado a espreitar. Uma tarde, enquanto cuidava do jardim, um homem apareceu. Vestia um fato gasto chapéu escuro e trazia uma pasta de couro. Boa tarde. A senhora é Maria do Carmo? Sou. Sim, trago uma correspondência urgente da cidade. Agradeci, mas o homem demorou-se, olhando em volta. Bonito lugar. E muito bem cuidado. Fazemos o que podemos. Ele assentiu e sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos. Depois foi-se embora. Abri o envelope. Dentro, havia uma carta breve, um aviso jurídico sobre propriedades de herança e possíveis contestantes. No rodapé, um nome que me gelou o sangue: Eduardo do Carmo. O papel caiu-me das mãos. Senti o chão fugir. Oh, meu filho. O filho que me rejeitou. O filho que eu amava em silêncio todos os dias. Agora, ele queria a quinta. A casa aonde, finalmente, eu tinha voltado a respirar. Nessa noite, o vento não soprou leve. Soprava forte, inquieto, como se soubesse do que estava prestes a acontecer. Miguel dormia, e eu sentei-me na varanda com a carta no colo. Olhei o céu escuro e falei sozinha: é isto, não é? O passado vem sempre cobrar o que deixamos por dizer. Fechei os olhos e ouvi a voz de Dona Beatriz, suave, dentro de mim: não temas o vento, ele só traz o que precisa ser limpo. Chorei. Não de medo, mas de reconhecimento. Sabia que o reencontro seria inevitável. O vento, fiel mensageiro, já o anunciava. Nos dias seguintes, tentei agir como se nada tivesse mudado. Continuei a rotina, mas dentro de mim, o coração estava em guerra. Como iria olhar o meu filho nos olhos depois de tantos anos? Como explicar-lhe que o amor, às vezes, não grita menos, apenas permanece? Miguel percebeu que algo me perturbava. Está triste, Maria? Um pouco, talvez. É por causa do vento? Sorri. De certa forma, sim. Então, não tenhas medo, disse ele. Sério. O vento só vem buscar o que o coração já pode deixar ir. Ele tinha 10 anos e dizia coisas que um adulto nunca teria coragem de dizer. Naquela noite, o vento soprou quente, vindo do sul. Trouxe o cheiro da cidade, fumo, asfalto e saudade. E junto com ele, uma certeza: o passado estava a caminho. Fui dormir com o coração apertado, mas com uma estranha calma, porque no fundo, sabia que o vento tinha razão. Não há silêncio que dure para sempre. E quando ele se quebra, o que vem depois é sempre revelação. Durante dias, a carta de Eduardo ficou pousada sobre a mesa, dobrada e intacta. Não consegui responder-lhe, nem sequer reler. Era como se o papel guardasse um peso antigo, um eco de tudo o que ficou por dizer. O vento entrava pelas janelas, mexia-lhe as pontas, mas eu não tinha coragem de tocar. Miguel percebia que algo mudara. As suas perguntas tornaram-se mais curtas, os olhares mais longos. É alguém importante? Perguntou-me uma tarde, enquanto eu estendia a roupa. É alguém do meu passado, do bom ou do mal? Sorri, com tristeza. Às vezes, Miguel, é difícil saber a diferença.
O vento soprou nesse instante, e o lençol agitou-se entre nós. Ele riu, tentando agarrá-lo, mas o pano escapou das mãos pequenas, e voou pelo campo. Branco, leve, como uma lembrança. Corremos atrás dele, e quando finalmente o apanhamos, rimos os dois. Por um momento, esqueci o peso no peito. 3 dias depois, ouvi o som de um motor no caminho de terra. Era uma tarde cinzenta, e o vento soprava com raiva, fazendo as oliveiras vergarem-se. Miguel estava no pátio, a desenhar, e o cão começou a ladrar. Quando levantei os olhos, vi um carro escuro aproximar-se. Senti o coração apertar antes mesmo de o ver sair. A porta abriu-se, e dele desceu um homem alto de ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas. O tempo tinha ali endurecido o rosto, mas eu reconheceria aquele olhar em qualquer lugar. Eduardo ficamos a olhar um para o outro, em silêncio. O vento soprou entre nós, levantando poeira, folhas, memórias. Ele foi o primeiro a falar. Então é aqui que te escondes. A voz dele soou fria, mas cansada. Respirei fundo. Não me escondo, Eduardo. Vivo, chamas a isto viver? Olhei em volta. A casa, o campo. O menino que observava à distância. Sim, é o mais perto de viver que já estive. Ele desviou o olhar, irritado. Recebi a notícia do testamento. Achei que fosse engano. Não é. A senhora Beatriz quis assim. O rapaz. Miguel é o neto dela. E agora é teu também? A pergunta veio como uma faca. Fiquei quieta. O vento bateu mais forte, como se quisesse impedir-me de responder. Sentamo-nos mais tarde na cozinha, sem tocar no chá. O silêncio entre nós era denso, cheio de tudo o que nunca dissemos. Ele observava o ambiente com um misto de desprezo e nostalgia. Nunca imaginei ver-te assim. Mãe, disse, finalmente, uma camponesa, a cuidar de galinhas. A vida ensina-nos o que é essencial. E eu, o que é que te ensinei. As palavras dele eram lâminas velhas, enferrujadas. Feriam, mas já não matavam. Neste meio preço do orgulho. Respondi, serena, e o valor do perdão. Ele riu, sem humor. Perdão? Depois de me deixares sozinho com um pai quando ele adoeceu? Depois de desapareces, sem uma palavra? Eu não desapareci. Fui expulsa do mundo que já não me queria. Não digas isso, é a verdade. O vento entrou pela janela, fazendo dançar as chamas na lareira. Por um instante, pareceu que a própria casa respirava conosco. Miguel entrou devagar, segurando o desenho que fizera. Olhou para mim, depois para Eduardo. É teu filho? É teu filho? Perguntou, inocente. É, parecem-se nos olhos. Eduardo baixou o olhar. Havia algo no tom do menino que o desarmou. Como te chamas? Perguntou-lhe. Miguel. Bonito nome. Obrigado. Ele hesitou. E tu? Falas muito com o vento, Miguel. O menino sorriu. Sim, a Maria ensinou-me a ouvi-lo. Eduardo olhou-me com um maior sorriso irônico. Sempre a falar com o que não se vê. É o que me resta quando as pessoas deixam de ouvir. O silêncio voltou, mas dessa vez já não era um vazio. Era um campo de batalha, onde as palavras tentavam nascer. Quando a noite caiu, ele anunciou que ficaria na aldeia por uns dias. Preciso resolver esta questão da herança. A casa não tem preço, Eduardo. Para ti, talvez não. Para mim, é o que sobrou de um nome. Miguel aproximou-se e perguntou: vais ficar conosco? Por agora, sim. O vento vai gostar, disse o menino, sorrindo. Ele gosta de vozes novas. Eduardo não respondeu, mas o olhar dele amaciou por um instante. Havia algo no menino que o desarmava. Talvez o lembrasse de um tempo em que também acreditava em coisas invisíveis. Nessa noite, depois que ele foi dormir, fiquei sozinha na varanda. O vento corria suave, mas havia nele um murmúrio inquieto. Senti que a casa de algum modo se preparava para algo. O passado, pensei, é como uma tempestade. Primeiro o ar pesa, depois tudo se move. Fechei os olhos e falei baixinho. Cenoura. Beatriz, se puder ouvir-me, ajude-me a não odiar. O vento soprou em resposta, leve, quase maternal. E eu entendi. O amor que não se diz precisa de um eco. E o vento é esse eco. Nos dias seguintes,
A presença de Eduardo mudou o ritmo da casa. Ele acordava cedo, percorria os campos, fazia perguntas sobre a quinta. Era prático, racional, como sempre fora. Mas havia momentos em que o apanhava olhar para Miguel com curiosidade. Uma tarde, os dois estavam juntos no pátio. Miguel ensinava-lhe a dobrar barquinhos de papel. Quando chove, deixamos o vento veloz até o riacho, dizia. Eduardo observava, em silêncio. Depois perguntou: e se o vento os rasgar? Miguel encolheu os ombros. Fazemos outros. Ele riu. Um riso pequeno, esquecido. Eu, da cozinha, vi a cena e senti algo dentro de mim abrir-se devagar. Talvez, pela primeira vez em anos, o vento começasse a limpar o ar entre nós. Mas o perdão não vem sem tempestade. Naquela mesma noite, depois do jantar, Eduardo voltou a falar. Mãe, preciso de entender. O quê? Por que foste embora? Fiquei imóvel. O som do vento nas janelas parecia prender a respiração. Eu não fui embora por vontade, Eduardo. Então, por quê? Porque às vezes, para ficar viva, é preciso partir. Ele franziu o senho. Isso não é resposta. Talvez não seja, mas foi a única que encontrei. O vento soprou, forte, como se quisesse quebrar o silêncio que se seguiu. Miguel, do quarto, chamou por mim, assustado com o barulho das janelas. Levantai-me para ir ter com ele, mas antes de sair, ouvi Eduardo dizer, num tom baixo: sempre escolheste os ventos em vez das pessoas. Não respondi. Fechei a porta devagar. O vento, lá fora, uivava como uma lembrança que não queria morrer. O vento mudou, naquela noite. Já não soprava como antes. Leve e curioso, mais denso, inquieto, cheio de murmúrios. Parecia trazer consigo todas as vozes do passado. Fiquei acordada, a ouvi-lo bater nas janelas, a percorrer os corredores da casa, como se procurasse lembranças escondidas. Eduardo dormia no quarto de hóspedes, e eu sabia que o sono dele devia ser agitado. Não há descanso para quem carrega o peso de perguntas antigas. E eu, no meu silêncio, tinha as respostas que ele nunca quis ouvir. Levantei-me antes do amanhecer. O ar estava frio e as oliveiras lá fora balançavam como se rezassem. Fui até a cozinha e acendi o lume. Enquanto a água fervia, vi o reflexo do meu rosto na janela menos envelhecido, cansado, mas sereno. Havia em mim uma força nova, nascida do tempo e da dor. O vento já não me assustava. Era um meu companheiro. Quando Eduardo desceu, o cheiro do café enchia a casa. Sentou-se à mesa sem dizer palavra. Durante alguns minutos, o som das chávenas e o crepitar da lenha foram a nossa única conversa. Depois, ele falou num tom contido. Estive a pensar no que disseste ontem. Sobre o quê? Sobre teres partido mantive os olhos na chama. E o que pensaste? Que nunca tentei entender-te. As palavras dele caíram como uma pedra num lago. Ené, o respondi. O vento entrou pela janela entreaberta e mexeu o avental pendurado na cadeira. Eu era miúdo, menos. Continuou ele, mas lembro-me da discussão. Lembro-me do pai a gritar. E tu, calada. Sempre calada. Às vezes, o silêncio é a única defesa que resta. Eu achava que o teu silêncio era indiferença. E agora percebo que era dor. Olhei para ele, os olhos, outrora duros, tinham um brilho novo, de arrependimento, talvez. O vento soprou de novo, suave, quase cúmplice. Passamos o dia na quinta, em silêncio. Miguel andava à frente, correndo entre as oliveiras. O sol filtrava-se por entre as folhas, e o ar cheirava a terra e vida. Eduardo observava o menino com atenção. Ele é diferente, disse. É puro, respondi, e o puro assusta, porque nos mostra o que deixamos de ser. Ele assentiu, pensativo. Quando era pequeno, também falavas comigo assim. Sorri, e tu ouvias. Tentava... Mas o pai dizia que eu devia ser forte. Não sensível. A sensibilidade é outra forma de força, Eduardo. Só que o mundo não a entende. Paramos junto da oliveira que Miguel plantara para Dona Beatriz. As folhas novas brilhavam ao sol. Na pedra, as palavras ainda legíveis. Aqui fala, o vento da avó. Eduardo Adjo-Hussey. E passou os dedos pela inscrição. Este rapaz tem alma. Tem o que o mundo perdeu. Ficamos ali por um tempo, em silêncio. O vento passava por entre as folhas, sussurrando algo que nenhum de nós quis traduzir. À noite, depois de Miguel adormecer,
Eduardo veio ter comigo à varanda. Trazia um envelope na mão. Encontrei isto entre as coisas do pai. É pra ti. Tremi. Peguei no papel com cuidado. O envelope estava velho, amarelado. Reconheci a letra menos o nome Maria, escrito com traço firme. Abri devagar. A carta disse: se algum dia o vento te levar para longe, espero que ele também te traga de volta. Sei que não soube amar-te como mereces e que o nosso silêncio se tornou prisão. Se um dia o nosso filho te procurar, diz-lhe que, apesar de tudo, eu tive menos medo de te perder e medo de me reconhecer em ti. Perdoa-me, se fores capaz. Antônio. Quando terminei de ler, as lágrimas já me corriam pelo rosto. Entreguei a carta ao vento, deixando que ele a movesse entre os meus dedos. Ele, sábia, murmurei. No fundo, sempre soube. Eduardo ficou calado, olhando-me. Depois disse: ele nunca me falou de ti, porque o orgulho fala mais alto do que o amor. E tu? Ainda o amavas. O amor verdadeiro não morre, só muda de forma. O vento soprou mais forte, como se confirmasse. Eduardo sentou-se ao meu lado. Ficamos ali, a olhar o escuro. Depois de um longo silêncio, ele falou: quando eu soube que estavas aqui, pensei que viesses roubar-me o que era meu. E? Agora vejo que nunca vieste tirar. Vieste devolver? Olhei-o, surpresa. O quê? A parte de mim que ficou muda, desde que partiste. As palavras dele atravessaram-me com doura. Pela primeira vez, vi nele o menino que eu tinha perdido, menos aquele que falava com os pássaros e acreditava em milagres. Aproximei-me, toquei-lhe o rosto. Foste sempre o meu vento, Eduardo, e tu, a minha raiz. Abraçamos. Não havia lágrimas, nem gritos, menos apenas o som do vento a passar entre nós, como um cântico. Nos dias seguintes, tudo pareceu mais leve. Eduardo decidiu ficar um pouco mais, ajudava-me na quinta, e Miguel se agarrou por todo o lado. Curioso, vi nascer entre eles uma ligação silenciosa, como se o vento os apresentasse um ao outro. Uma tarde, choveu. As nuvens cobriam o céu, e o vento uivava pelos corredores da casa. Ficamos os três na cozinha, à volta da lareira. Miguel contou uma história inventada a menos sobre uma árvore que falava com o vento e ensinava os homens a perdoar. Quando terminou, Eduardo olhou para mim e disse: ele é mais sábio do que nós. O vento ensina, respondi. Rimos, e pela primeira vez, em muitos anos, aquele riso não doeu. No dia em que Eduardo partiu, o céu estava limpo. A estrada, coberta de pó e luz. Ele abraçou Miguel, depois voltou-se para mim. Prometo vir visitar-vos. O vento há de lembrar-te. Sorriu. Sim. Agora eu o também. Ficamos a vê-lo afastar-se, até o carro desaparecer na curva do caminho. O vento soprou nesse momento, levantando o pó dourado, misturando-o com o cheiro das oliveiras. E eu fechei os olhos. Vá em paz, meu filho, murmurei. O vento leva-te, mas o amor fica. À noite, o silêncio era suave. Sentei-me na varanda com o Miguel ao meu lado. Ele encostou a cabeça ao meu ombro e perguntou: ele vai voltar? Sim, o vento sempre volta. O menino sorriu. O campo lá fora estava quieto, e o vento passava leve, quase em forma de música. Olhei o céu, e senti algo dentro de mim acalmar, um nó antigo a desatar-se. Uma dor a transformar-se em memória. O vento já não trazia culpa, nem medo, trazia apenas paz. O vento não leva o que é amor, pensei, só limpa o que é ruído. E pela primeira vez, desde que o mundo me caiu em cima, deixei o coração aberto, sem defesas. O vento passou por dentro de mim, leve, doce, e ouvi, não com os ouvidos, mas como a alma, a voz de Dona Beatriz, de Antônio e de todas as coisas que o tempo quis levar. Agora estás onde sempre devias ter estado, Maria, no vento. Em paz. O tempo é o maior escultor que existe. Não usa martelo, nem cincel, menos apenas o vento. E o vento, paciente, vai moldando os rostos, os gestos e até as lembranças. Foi assim comigo. A cada estação, senti-me menos feita de carne e mais de ar. Menos mulher, mais sopro. E ainda assim, nunca me senti tão viva. As manhãs já não me pertencem como antes. O corpo acorda devagar.
As articulações rangem, e o primeiro gesto do dia é agradecer, por ainda poder respirar o ar frio que entra pela janela. Há uma paz nisso, quando se vive o suficiente para entender que cada inspiração é uma dádiva. Até o silêncio ganha cheiro e cor. Miguel cresceu, e com ele a casa. Já não é o menino tímido que falava com o vento como quem pede licença. É um rapaz de mãos largas e olhar profundo, capaz de ler a terra e entender o tempo. Quando o vejo cuidar do campo, sei que Dona Beatriz ficaria orgulhosa. A quinta voltou a florescer, não por milagre, mas por amor. As oliveiras estão pesadas, o pomar dá fruto, e até o velho moinho voltou a girar com o vento. Há dias em que fico sentada na varanda, a ver o sol descer sobre os campos, e sinto que toda a minha vida foi um longo entardecer. Mas é um entardecer bonito, dourado, cheio de sons pequenos. O bater das folhas, o riso distante de Miguel, o uivo suave do vento. Eduardo agora visitou-nos mais vezes. Depois de anos entre papéis e ruas cheias, decidiu regressar. Vende os negócios, arrenda o apartamento e passa temporadas conosco. Quando chega, traz sempre o mesmo presente: livros, vinho e histórias do mundo que ficou lá fora. Mas o que me dá de verdade é companhia, mãe. Tu sempre foste feita disto, diz-me ele, num desses fins de tarde em que o vento sopra morno. De quê? De silêncio e vento. Sorrio. É o que resta quando o barulho do mundo cansa. Ele olha-me com ternura. Já não há rancor, só admiração. A distância, afinal, foi o que nos permitiu reencontrar-nos. Há amores que só sobrevivem quando aprendem a respirar de longe. Miguel gosta de ouvir as nossas conversas. Às vezes senta-se conosco à mesa e faz perguntas que me espantam. Maria, achas que o vento tem alma? Acho que sim. E achas que ele lembra-se das pessoas? O vento não esquece. Miguel, ele guarda o que o tempo apaga, então. Um dia ele vai lembrar-se de mim também? Se lembra. Só ainda não te contou. Ele sorri e volta ao trabalho. O rapaz aprendeu a amar o invisível. E isso, para mim, é o sinal mais puro de que o vento o escolheu. Com o tempo, a força do meu corpo foi diminuindo. Os passos tornaram-se curtos, as mãos frágeis, a visão um pouco mais turva. Mas, em compensação, a alma ficou mais leve. É estranho. Quando o corpo cansa, o espírito parece aprender a dançar. Passei a aceitar o que antes me pesava. As dores são lembretes, não castigos. E cada ruga nova é uma raiz a mais no solo do tempo. Numa manhã, ao acordar, percebi algo simples e definitivo. Não há nada em mim que o vento ainda não tenha tocado. E se um dia ele quiser levar o que resta, que leve, porque tudo o que vale a pena já ficou espalhado aqui, menos nas paredes da casa, no riso de Miguel, no olhar de Eduardo. O outono chegou. O ar começou a cheirar a madeira queimada e a folhas secas. É a estação que mais gosto. Há nela um equilíbrio menos, nem vida demais, nem morte em excesso. Apenas passagem. O vento torna-se mais baixo, mais denso, e a luz parece vir de dentro das coisas. Miguel e eu passamos as tardes a recolher azeitonas. Ele trepa as árvores com a leveza de quem conhece cada ramo, e eu fico embaixo, a segurar o cesto e a olhar para o céu. Às vezes, quando ele não me vê, fecho os olhos e falo com o vento. Não te apresses. Deixa-me ficar só mais um pouco. O vento não responde, mas o silêncio que deixa é resposta suficiente. Uma noite, Eduardo e eu ficamos junto à lareira, a beber chá e a falar baixinho. Tenho pensado em ficar de vez menos, disse ele. Aqui, sim. Na aldeia e... o mundo lá fora. Já teve o seu tempo. Agora quero o vento e o sossego. Olhei-o longamente. O rosto dele, antes tenso, estava calmo. A cidade tinha ali deixado marcas, mas o campo devolve-lhe o que o ruído lhe roubara. O espaço para respirar. A quinta vai precisar de ti, disse-lhe. Miguel. Ele é o herdeiro do vento, respondeu, com um sorriso. E tu és o filho da terra. Brindamos com chá, e o vento, curioso, entrou pela janela aberta, apagando quase a chama da vela. Rimo-nos. Está a dizer que também quer brindar. Disse Eduardo. O vento está sempre conosco, filho. Até quando não o queremos. Os meses seguintes foram suaves. A vida tornou-se um ritual de gestos pequenos: pão, lenha, chá, oração. Cada dia
Parecia uma repetição bonita do anterior, como se o tempo tivesse aprendido a andar em círculos. E eu aprendi a gostar desse círculo, de acordar, cuidar, ouvir o vento, adormecer. Miguel, agora com 16 anos, era um homem em miniatura. Trabalhava com seriedade, mas com a leveza de quem entende o propósito do que faz. As pessoas da aldeia diziam que ele tinha alma antiga, e eu acreditava. Ele não precisava de explicações, menos apenas de estar. Uma tarde, o vento mudou. Soprava do norte, frio e contínuo, como um presságio. O corpo avisou-me também. Uma dor discreta no peito, uma fadiga que não cedia nem ao descanso. Não era susto, era aviso. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei-me à janela e olhei o campo. As oliveiras moviam-se devagar, como se acenassem, e o vento falava comigo, não em palavras, mas em lembranças. Trouxe-me o riso de Miguel em criança, a voz de Dona Beatriz, o toque de Antônio, o olhar de Eduardo. Tudo num só sopro. Está tudo aqui, pensei. Nada se perde. Nada se perde, só muda de forma. Nos dias seguintes, senti o corpo a deslegar-se, aos poucos, como uma lâmpada que se apaga sem pressa, sem dor. Eduardo percebeu primeiro: mãe, queres que chame o médico? Não, filho, não há cura para o tempo. Miguel chorou baixinho. Uma noite, eu abracei-o e disse-lhe o que precisava ouvir. Não chores, meu amor. O vento nunca leva tudo. Mas e se eu ficar sozinho? Ninguém fica sozinho quando aprende a ouvir o vento. Ele não respondeu, apenas encostou o rosto ao meu peito, e ali ficou, a ouvir o ritmo lento do meu coração. O som que em breve o vento aprenderia de cor. O inverno chegou. O frio era profundo, mas limpo. As manhãs traziam geada nas janelas, e o ar cortava a pele como vidro. O fogo, na lareira, tornar-se o centro da casa, o sol doméstico. Miguel acordava cedo para o manter aceso, e Eduardo ajudava no que podia. Mas havia uma serenidade entre nós, uma aceitação silenciosa. Comecei a deixar pequenas cartas espalhadas pela casa. No livro que Miguel lia, uma frase: o vento é a respiração da memória. Na mesa da cozinha, a terra guarda o amor nos seus frutos. No quarto, a ausência é outra forma de presença. Não queria que me lembrassem com dor. Queria que me ouvissem no vento, que me sentissem na terra, que me encontrassem nos gestos simples. Uma manhã, acordei antes de todos. O vento soprava leve, quase terno. Levantei-me, vesti o chale e saí para o campo. O céu estava cor-de-rosa. O ar cheirava a frio e promessa. Caminhei até a oliveira de Dona Beatriz, menos a mesma que Miguel e eu plantamos tantos anos atrás. Sentame no banco de pedra, o mesmo onde tantas vezes esperamos o vento trazer respostas. Fechei os olhos. O corpo doía, mas a alma estava leve. Senti o vento passar por mim, acariciar-me o rosto, mover o chale, e ouvi, não com os ouvidos, mas com o coração, menos as vozes de todos os que amei. Dona Beatriz, Antônio, o meu filho, ainda criança, todos juntos, como se o vento fosse um coro invisível. Maria, Maria, descansa. Fizeste o que vieste fazer. Sorri. Obrigada. E deixei o corpo relaxar, o peito abrir-se e o vento entrar. Foi assim que me despedi, não com um suspiro, mas com um sopro. O vento lavou-me sem esforço, como quem leva o pólen de uma flor, quando o sol nasceu. Miguel encontrou-me ali, sentada, o rosto sereno. O chale movia-se ao sabor do vento, e o campo parecia mais vivo do que nunca. Ele não chorou. Apenas sentou-se ao meu lado, e ficou a ouvir o som do vento entre as oliveiras. E nesse som, ouviu-me. Não chores, Miguel. Estou aqui. Os anos passaram. Miguel é agora homem feito. A quinta prospera, as oliveiras continuam firmes, e a casa respira paz. Eduardo vive ali também, ajudando-o a cuidar de tudo. Ambos falam do vento como quem fala de alguém da família todos os anos. No início do inverno, Miguel vai até a oliveira e deixa flores no banco de pedra. Fica ali, em silêncio, a ouvir, e o vento responde. Dizem na aldeia que, quando sopra do sul, traz um som diferente, uma voz de mulher, suave, calma, que canta baixinho. Ninguém sabe o que diz, mas todos sentem conforto. Miguel sabe.
E, sempre que ouve essa melodia, sorri, levanta o rosto e responde: Eu também te ouço, Maria. O vento nunca te levou, só te espalhou. E o vento, eterno, continua a percorrer os campos, as casas, os corações. Leva as palavras que não cabem na boca, traz de volta os nomes que o tempo quis apagar. Porque o amor, quando é verdadeiro, não morre menos, apenas muda de forma. E o vento é a sua voz.